Pessoal, aqui para a gravação de mais um vídeo com todos vocês. E nesse vídeo eu quero dar continuidade ao vídeo anterior, onde eu falava sobre você não pagar por um milagre. Esse movimento mundial que eu dei início no vídeo anterior e falava sobre os ensinamentos do Senhor Jesus no livro de Mateus, no capítulo 23. Caso você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que antes de assistir esse vídeo, que você retorne ao vídeo anterior, para que você possa então ter nesse a continuidade, tá certo? Bom, no vídeo anterior nós paramos no versículo 5 do capítulo de Mateus 23, e eu quero então continuar aqui a leitura. No versículo 6 diz assim: gostam do lugar de honra nos banquetes dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, que é o mesmo que mestres. Mas vocês não devem ser chamados de rabis ou de mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então, é assim que esses pseudos pastores e bispos fazem para que você se coloque numa condição, inferior e igualitária aos demais que são arrebanhados por essas determinadas igrejas, tá certo? Enquanto que esses líderes se colocam numa condição de mestres, de superiores, aos quais você, segundo eles, deve prestar serviência, obediência, devem tê-los como líderes, o seu líder, devem tê-los como seu pai na fé, devem tê-los como alguém que você deve prestar toda uma reverência e obedecê-los cegamente, porque ele é o líder, porque ele é o mestre, porque ele é o pai de todos, e você ou vocês são apenas irmãos, e consequentemente vocês são servos, e o único direito do servo, segundo eles, é obedecer. E qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que, como eu já falei até em vídeos anteriores, você não se sente no direito de questionar entre o que é certo e o que é errado. E por mais que você esteja vendo algo errado ali perante os seus olhos, mas logo você, de acordo com o ensinamento que recebeu, fica com medo de estar olhando com maus olhos. Fica com medo das ameaças que eles fazem, porque são mestres e sabem o que estão falando e fazendo, e dizem: olha, se você se rebelar, então o diabo vai entrar em você, os demônios vão entrar na sua vida, você vai adquirir uma lepra. Eu canso de receber comentários, de pessoas que dizem: olha, pense bem no que o senhor está falando, porque os demônios que o senhor expulsou a vida inteira vão entrar no senhor. Olha, o senhor vai adquirir uma lepra por estar falando isso dos homens de Deus. Ora, o Senhor Jesus, ele não contraiu lepra por falar dos mestres da lei e fariseus que se assentam na cadeira de Moisés. Não. De combater aqueles que se colocam numa condição superior só para mandar as pessoas fazerem as coisas, enquanto eles mesmos não fazem nada. Quando, na verdade, vocês vão aprender agora, no versículo seguinte que eu vou ler, onde o Senhor Jesus ensina o seguinte, que já que eles se colocam numa condição de superiores, então eles devem ser os maiores servos. Aqueles que, embora numa condição de conhecimento da palavra, de cheios da unção do Espírito Santo, então já que eles estão lá em cima como líderes de igrejas, eles têm que ser os maiores servos. Ou seja, eles têm que estar à disposição do povo. Mas não é isso que nós temos visto. Eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas que dizem que ajudaram uma obra, a vida inteira. Mas na hora em que mais precisaram de uma visita,
na hora em que mais precisaram de um apoio, de um auxílio, sequer foram recebidas. Sequer foram recebidas. Ora, eu já mencionei aqui em um dos meus vídeos um caso de uma obreira que ficou 30 anos dando seus dízimos, ofertas, sacrifícios, tá? E lutando ali para levar o marido para a igreja. E nos últimos anos dela, nessa instituição, ela conseguiu, quase 30 anos depois, levar o marido. Esse marido se tornou um fiel também, dízimos, oferta, boleto de colaboradores. E quando esse homem morreu, o marido dessa mulher morreu, a igreja se recusou a disponibilizar o templo para que fosse feito ali o funeral. A igreja, ela teve que ir numa igreja batista, a igreja batista que abriu as portas para ela fazer o funeral, certo? A igreja universal não mandou um pastor e nem nenhum representante para ir dar uma palavra aos familiares. Quem teve que ir lá no dia fui eu, porque o filho dessa obreira era muito meu amigo e ele me pediu que eu fosse. E olha que eu não estava nem mais pastoreando, eu não estava mais exercendo, tá, as funções de pastor e bispo de nenhum ministério. Mesmo assim eu fui lá, eu me sensibilizei e fui lá fazer o que eles deveriam estar fazendo. E como se isso não bastasse, no outro dia, quando souberam que fui eu quem fui lá, ainda ela foi bombardeada por críticas. Por críticas. Quer dizer, então eles não servem as pessoas, não estão à disposição das pessoas, a não ser que você seja um grande empresário e tenha muitas posses. Aí a sua empresa vai viver sendo visitada, com interesse nos seus dízimos. Essa que é a realidade. Aí sim eles fazem campanhas para ir lá na sua empresa, fazer uma oração e visitar a sua empresa. É apenas um subterfúgio para ganhar a sua confiança e que você entregue o seu dízimo na mão daquele pastor ou na mão daquele bispo. Tá certo? Bom, então diz assim a palavra no versículo 7. Ou melhor, versículo 8 agora, né? Mas vocês não devem ser chamados, esse aqui eu já li, né? Rabis, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aí olha que Jesus ensina. Agora é Jesus ensinando. Porque aqui até então foi o que eles ensinam. No versículo 8 Jesus diz: a ninguém na terra chamem pai, entre aspas. Tá? Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Então, para com esse negócio de o fulano é o meu pai na fé. O seu pai é Deus. Eu respeito algumas pessoas que às vezes dizem: olha, o senhor foi meu pai na fé. O seu pai na fé é Deus. É Deus. Não é nenhum homem. Tá certo? Não é nenhum homem. E o Deus diz, Jesus diz: a ninguém na terra chamei de pai. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Tá? Então você que obedece cegamente ao seu chefe religioso, ao chefe da sua instituição, ao chefe da sua igreja. Na sua igreja tem um chefe, e como chefe de uma empresa, ele dá as ordens, ele te coloca para fora, tá? Ele condiciona você às vezes a pagar um salário, você que é pastor de uma determinada instituição. E eu digo isso porque eu vivi 20 anos dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, e lá eles são os nossos chefes. Então eles dizem: olha, vocês têm que fazer 3 reuniões por dia, cambada de vagabundos. 3 reuniões por dia. Nós vamos passar nas igrejas, e se nós vemos algum pastor lá dormindo, ou algum auxiliar fazendo reunião no lugar de pastores, vocês vão ser tirados, o seu salário vai ser cortado. Aliás, as igrejas que dão de 20 mil reais, uma receita de 20 mil reais para baixo, então essas igrejas não vão ter mais auxiliares. Manda todos os auxiliares aqui para a sede do Estado. Só vai ter auxiliar agora a igreja que deve de 20 mil reais para cima. Tira todos os tecladistas das igrejas. Não vamos trabalhar mais
com emoção, não. Teclado, música, esse negócio de música e teclado é muita emoção. Na verdade, é porque eles querem reduzir os custos. Porque tendo um tecladista ali na igreja, ele paga um salário também para o tecladista, então eles querem reduzir as despesas e usam esses argumentos como subterfúgios. Tá? Então, eles agem como verdadeiros chefes, te estipulam um salário, cortam o seu salário, te punem, te dão castigos, tiram a sua igreja, tiram o seu automóvel, tá certo? Tiram a sua casa, coloca você para morar junto com outro pastor, 4, 5 pastores às vezes numa casa só, com 5, 6 filhos, sem nenhuma privacidade. Sequer às vezes aquele quarto tem uma porta para garantir a intimidade do casal, certo? Então eles são desumanos, agem como verdadeiros chefes, dão broncas, cometem o assédio moral. Quantos desses bispos da Igreja Universal do Reino de Deus foram processados por pastores por assédio moral? Porque eles, numa reunião de pastores, foram colocados de pé e dito assim: fulano, levanta aí você. Olha, você está fora da obra. Você está fora da obra. Escorraça no meio todo mundo. Fala aí o que é que você está fazendo lá na sua igreja, a campanha que você fez lá. Você colocou lá fez lá um quadro, uma faixa que nós dissemos que não era para fazer. O que você fez? Então você está fora, está arrancado. Esculacha, humilha, manda o pastor ficar de pé numa reunião, juntamente com a sua esposa, coitada. Que humilhação para aquele pastor, e o pastor ficaria com as mãos para trás, acuado, constrangido, oprimido, recebendo aquelas broncas. Veja aí no YouTube, reuniões secretas feitas pela igreja, por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, humilhando e oprimindo os seus pastores. Está aí na internet, eles esculachando os seus pastores. Então são verdadeiros chefes. Só que a Bíblia, através do Senhor Jesus, ensina: não chamem eles de chefes, não aceitem tê-los como chefes. O seu chefe, se você tiver que ter algum chefe, o seu chefe é somente quem? Deus. Somente Deus. Aí ele diz mais aqui, olha: o maior entre vós deverá ser servo. Então, se eles são maiores, são os chefes, são os líderes, são os bispos, tá? Então, eles têm que ser os maiores servos. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus, ou o reino dos céus, diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, por que eu combato e prego contra e falo a verdade sobre a Igreja Universal do Reino de Deus? Por quê? Porque eu sei que se a pessoa entrar nela e fazer parte dela, diferentemente do que muitos me acusam, de que os vídeos que eu estou gravando são vídeos que pregam ódio, são vídeos porque eu tenho um mago no meu coração contra a igreja, e com isso eu estou tirando as pessoas da luz para as trevas, elas vão se escandalizar e vão sair. Muito pelo contrário. Primeiro, que está dentro da Igreja Universal do Reino de Deus não representa ela estar diante de nenhuma luz, certo? O que tem lá são as trevas das heresias e do engano, tá certo? E da doutrina da prosperidade, tá certo? É o evangelho próprio, aquele não é o evangelho do Senhor Jesus, é o evangelho próprio da Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Bem, e lá, se essas pessoas entrarem pelas portas da Igreja Universal do Reino de Deus, elas vão estar entrando nada mais, nada menos e apenas pelas portas da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque lá dentro, com o que eles ensinam e fazem, eles estão fechando as portas do reino dos céus para essas pessoas. Então eles estão pouco preocupados em entrarem, porque eles são homens frios e calculistas. A única coisa que eles estão preocupados é com o dinheiro, com o poder, tá certo?
para eles entrar no reino dos céus, eles não estão nem aí. Mas eles nem entram, ainda fecham as portas do reino dos céus para que as pessoas entrem. Então, quando eu gravo esses vídeos, eu estou impedindo que as pessoas elas se dirijam a um lugar onde lá vão fechar as portas da salvação para elas. Tá certo? Vão fazê-las serem pessoas ambiciosas, gananciosas e, como diz o Bispo Macedo, megalomaníacas. Então, eu não estou prestando um desserviço, eu estou prestando um serviço ao reino de Deus. Um bom serviço ao reino de Deus. Isso eu tenho certeza. Tá certo? Aí ele diz assim, olha, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Verdade. Isso aqui é mais pura e genuína verdade. Por quê? Quantas viúvas, pobres, coitadas, têm sido devoradas? As suas pensões, as suas aposentadorias, não é verdade? E para disfarçarem, o que eles fazem? Longas orações. Aí quem olha e os vê fazendo aquelas orações diz, poxa, são homens de Deus. Eles estão preocupados de fato com essas viúvas. Porém, não é nada disso. É o contrário. Aí diz mais aqui, olha. Ai de vós, cegos. Não, perdão. Aqui em cima. Ai de vós, mestres da lei fariseus, versículo 15. Hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. Algumas bíblias vocês vão ler prosélito, tá? É o mesmo que convertido. Converter um indivíduo a uma determinada religião, tá? E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Então, entrar nessas igrejas, receberem o ensinamento de igreja como a Igreja Universal do Reino de Deus, a pessoa não vai estar se convertendo a Deus, ela vai se converter à igreja. Por isso que eles ensinam as pessoas a dizerem, eu sou a Universal. Porque elas são convertidas à Igreja Universal do Reino de Deus. Pode falar da mãe delas, fale dos filhos delas, fale dela, mas não fale contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque ela vai bater no peito e vai dizer, eu sou a Universal. Aqui no meu sangue corre o DNA da Universal. Meu DNA é universal. Mas elas não defendem a palavra pura de Deus. Não defendem. Então essas pessoas que pensam que são convertidas e até me mandam um recado dizendo, vá se converter. Elas pensam que são convertidas. Tá? Porque eu sou convertido à palavra de Deus. Essa palavra me converteu ao Senhor Jesus. Tá certo? Já elas são prosélitos. Indivíduos convertidos a uma igreja. E aí quando fala Igreja Universal do Reino de Deus se espalhou por 160, 170 países do mundo, Jesus fala aqui, olha, ai deles, que vivem percorrendo a terra, o mar, para fazerem um convertido, um prosélito a eles. E quando conseguem, os tornam filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Quer dizer, eles são filhos do inferno. Não são filhos de Deus. Não são filhos da verdade. São filhos da ganância, da arrogância, da prepotência. Tá certo? E sabe quem eles geram? Filhos do inferno 2 vezes mais do que ele. Porque se você se converte à igreja e diz, eu sou a Universal, então você está convertido a um filho do inferno. E eles estão formando você 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Porque vocês são contra até mesmo aqueles que tentam abrir os seus olhos a outras igrejas, a outras denominações puras, que fazem um trabalho ali certo, um trabalho de Deus, tá? E vocês são contra essas igrejas. Aí diz mais aqui, olha, ai de vós guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Não é assim?
Quando você pega um envelope para fazer seu voto, seu sacrifício, então você está obrigado. Olha, se você não cumprir, vai ser amaldiçoado. O diabo vai entrar na sua vida. Você não vai ser abençoado. Mas não se preocupam com um voto ali que a pessoa faz, sabe, com o Deus do santuário. Certo? Não se preocupe em ensinar as pessoas. Aí ele diz, cegos, insensatos, que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado ao seu juramento. Então o discurso de vocês é só isso. Tem que cumprir o seu voto. Sabe, você é obrigado. Se votou, não faça voto de tolo. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. É o discurso de vocês, da Igreja Universal do Reino de Deus. Cegos, Deus chama vocês de cegos. Então o cego não sou eu. O cego é você que acredita nesses, segundo a Bíblia aqui, filhos do inferno. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, qual é o ensinamento que o Senhor Jesus está dando aqui? Inclusive, esse versículo aqui, que fala sobre o dízimo no Novo Testamento, é o que eles mais gostam. Só que eles pregam o texto sem contexto. Aqui Jesus falando, ensinando sobre o dízimo, mas eles não dizem que o contexto todo, que é esse que eu estou lendo no vídeo anterior, início de vida, o contexto todo está falando contra eles, que vivem só querendo ensinar as pessoas a darem dízimo, ofertas, mas não se preocupem com a justiça, porque eles são os primeiros mais injustos. Vejam as injustiças que eles praticam com os pastores, tá? Não são poucas, são muitos. Injustiça que eles praticam com muitos obreiros, não são poucas, são muitos. Não têm misericórdia, não são misericordiosos, não se preocupam com a situação do membro, a situação do obreiro, a situação em que mora o pastor, como está dormindo, como é que está vivendo. Tá? Os filhos dos pastores, se vão sair da escola 2, 3, 4, 5 vezes no ano e terem que mudar de uma cidade para outra, eles não estão nem aí. Eles não conhecem a palavra misericórdia, tá? E nem a fidelidade. Eles não sabem o que é serem fiéis. Veja aí que o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, o PRB, ficou aí com o Partido dos Trabalhadores, enquanto foi conveniente a eles. Quando eles viram que o partido que ia sofrer um impeachment, tá? Eles não foram fiéis àqueles do lado dos quais eles estavam. E eles romperam, partiram para o lado oposto 3 semanas antes e foram lá e votaram sim, impeachment para ela, porque o nosso partido é coerente. Bando de infiéis. E nas redes sociais eles estão sendo chamados de golpistas. Independentemente do impeachment ser ou não ser golpe, o assunto aqui não é esse. Mas eles foram infiéis e traíram, tá certo? Aqueles que eles estavam apoiando. Então são infiéis. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E aí Jesus vai falando mais coisas aqui. Você pode e deve continuar a leitura. Eu vou parar aqui, mas você deve continuar a leitura. São 38 versículos, se não me engano. Leia todos, medite, reflita. Aquilo que eu não falei aqui, tá? E você pode estar certo que é dirigido pelo Espírito Santo, não é movido por mágoa, é movido por uma sede de que os seus olhos sejam abertos. O Espírito Santo vai falar mais com você, tá certo? Então, não pague por um milagre. Eu quero convidar você a participar desse movimento comigo que vai se espalhar pelo mundo inteiro. Você vai começar no seu bairro, no seu estado,
na sua cidade, no seu país, tá certo? Você vai vestir essa camisa comigo, tá bom? Vai vestir essa camisa comigo, e juntos nós vamos fazer esse movimento crescer a cada dia que passa, e nós vamos desmascarar, e nós vamos tirar esses cobradores de pedágio para o reino de Deus, para o milagre, tá certo? Vamos tirar eles de circulação, vamos combatê-los, que a cada dia as suas igrejas vão esvaziar. Eu quero ver a igreja deles vazia, já está acontecendo, tá certo? Mas nós vamos trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. Mais ainda, compartilhe os vídeos, tá certo? Se engaje nesta causa comigo, e eu tenho certeza de que você será muito bem recompensado por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o inspirador dessa palavra e aquele que foi o único que pagou o preço por todos os milagres que você já recebeu e ainda há de receber. Creia apenas em quem já pagou o preço por você. É só isso e mais nada. O que passa disso é procedência maligna. Tá certo? Procedência maligna. Bem, eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem um link de acesso ao próximo vídeo, ou aqui em cima, tá bom? E eu queria que você estivesse conosco nessa causa. E Deus vai te recompensar. Saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão. E não pague por um milagre.